Bem-vindo, esta é a Corretores TV, mais um podcast para você, feito com carinho, competência por uma equipe técnica. Hoje temos aqui uma convidada especial, ela já teve a oportunidade de vir, por compromisso não conseguiu, e a gente está recebendo aqui uma pessoa que é a Geselin Pinheiro, que todo mundo conhece como Venezuela. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer para mim estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Muito bem. E Venezuela, vamos lá, é óbvio que o nickname, o seu apelido, é devido à sua origem, concorda? Concordo. É isso, não é? Vamos lá, e quem é a Venezuela? Eu vou chamar só de Venezuela, vai ficar mais fácil para nós, né? Quem é a Venezuela? Casada, filhos? Quem é a Venezuela? A Venezuela é filha de dois pais maravilhosos, é mãe de dois príncipes, é esposa de um rei e tenho 8 irmãos, que são meus amigos também. Muitos amigos que me ajudam aqui em Brasil, meu gerente, sua esposa. Quem está com você aqui no Brasil? Da minha família, minha esposa, meus 2 filhos, minha mãe, minha sogra está de visita agora. Pode mandar um beijo para todo mundo aí. Beijo, mãe, sogra, irmã, meus filhos. Amo muito vocês. Muito bem. E vamos começar a falar um pouco, então, lá atrás, com quantos anos você começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar aos 5 anos. 5 anos? 5 anos, meus pais já falavam que eu tinha esse espírito de empreender, de fazer coisas por minha conta. Eu lembro que meu primeiro trabalho foi na escola, que meu pai comprava caixinhas de lápis, canetas. Lápis, canetas. E uma vez eu levei a caixinha para a escola e uns companheiros precisavam e eu vendi para eles. Eu não regalei, não dei de presente, eu vendi para eles, de uma troca com eles. Peraí, eu entendi. Com 5 anos você tinha lá, seu pai comprou a caixinha de lápis, você levou para a escola e vendeu. Vendi. Depois surgiu a ideia de fazer na minha casa ficava pertinho da escola. Onde era? Qual cidade? Eu morava em Mariara, estado Carabobo, da Venezuela. Perfeito. Então, minha escola ficava perto da minha casa e eu falei com meus pais que eu queria vender artículos de escolas na minha casa. Então, meus pais compravam para mim as caixinhas, as coisas, e eu vendia na tarde, depois da escola. Você está me falando que a vendedora nasceu com 5 anos. Sim. Mas, graças a Deus, era porque minha mãe, ela foi a vida toda, vendia produtos, vendia roupa, vendia coisas, essa era a profissão deles. Tá e eu bom. também ajudava, minha mãe desde criança, desde bebê, me levava a vender coisas e eu acompanhava e cuidava ela, ajudava o que eu puder. Então teve a inspiração. Sim, minha mãe foi sempre minha inspiração no trabalho e meu pai sempre foi meu apoio. Perfeitamente. E dos 5, aí foi até quando você ficou vendendo os lápis? Depois dos lápis, comecei a vender sorvete. Na escola também? Na minha casa. Aí as demais crianças, quando saíam da escola, passavam por minha casa e compravam os sorvetes. Tem um sorvete que se faz na Venezuela de um suco, que é de muitas frutas misturadas. Tá. Então a gente fazia um sorvete dessas frutas para não mestisana. Meu pai fazia para mim a tisana. É como batido e congelado? É como muitas frutas assim em troços, que você faz com o mesmo suco das frutas. Perfeito. E quando você come ela, sente os troços de cada fruta diferente. É um geladinho com frutas dentro. Não? Conhece o geladinho? Conheço, mas não é isso, não. Mais ou menos. Entendi. Aí, então, meu pai fez isso para mim uma vez e tinha uns amigos na escola fazendo uma tarefa, eles gostaram e aí eu comecei, vou vender. Perfeito. E aí comecei a vender os sorvetes. Esse foi o segundo empreendimento, 7, 8 anos. Olha aí. E aí, próximo, depois dos 8 anos, disso, você lembra? 9, 10 anos, nos meses de dezembro, eu vendia os fogos artificiais, sabe? Que fazem as luzes, coisas. Perfeito. Meu pai comprava para mim e eu vendia para vizinhos, amigos. Só um pouquinho. Com 10 anos você estava vendendo fogos de artifício? Sim, mas não assim perigoso, assim que assim para criança, que assim, as coisas que você dava no chão e explotava, coisas de cor e coisas assim para criança. Entendi. E seu pai que te apoiava Sempre, nisso? meu pai e minha mãe me apoiavam em tudo. E tinha sucesso nas vendas? Tinha muito sucesso. Eu fazia muita administração do dinheiro. Minha mãe e meu pai eram meus prestamistas. Eles prestavam o dinheiro, eu comprava quando ia começar o empreendimento, depois devolvia para eles o que eles prestavam para mim e eu continuava com o lucro. Ou seja, você já fazia empréstimo no seu negócio, girava o capital, pagava o empréstimo e tinha lucro.
Impressionante. Sim. É impressionante. Aí depois fui fazendo muito mais empreendimento, que meu pai, a gente ia escalando, sabe? Sim. Aí você conseguia outro empreendimento que ia deixar um lucro maior que o anterior, você deixava outro, começava para outro, e assim a gente ia escalando pouco a pouco. Estudava na época também. Sim, eu sempre fui a melhor aluna do meu salão. Sim. Lá eu estudei em um estado que se chama Aragua, na cidade de Maracay. Tá. No estado de Aragua tem umas premiações que se chamam Prêmio Fadel, que dão para os melhores alunos da escola. Tá, E perfeito. eu ganhava o prêmio de todo o estado. Era a melhor aluna de todo o estado onde eu estudava. Oh, é um gênio. Sempre muito aplicada na minha escola, nas minhas atividades. Olha aí, gente, olha aí, tá vendo? É inspiração isso, hein? Vamos lá. E aí, depois dessa, como é que foi o próximo passo? Aí, no liceu, eu fiz uma escola de xadrez. Esse é meu esporte favorito, jogar xadrez. Eu montei um clube de xadrez nos meus estudos e aí fazíamos competição. Aí depois, quando cheguei na universidade, eu estudei engenharia. Eu sou engenheira industrial de profissão. Engenheiro industrial. No meu país, porque aqui ainda não fiz a equivalência. A equivalência, perfeito. Vai fazer? Eu acho que como corretagem não precisa. Não precisa. Não precisa. Tá. Não preciso. Tá certo. E você fez a engenharia porque você queria seguir esse ramo? Como é que é? Como que é a ideia de ser esse engenheiro? Na Venezuela existe uma empresa que é a maior da empresa da Venezuela, que é a Empresas Polar, e meu sonho era trabalhar na Empresas Polar. Mas aí eu me graduei de engenheira e nunca trabalhei para nenhuma empresa. Sempre trabalhava eu sozinha com empreendimentos. Aí, como se fosse um autônomo. Sim, uma pessoa autônoma com diferentes empreendimentos. Perfeito. Aí depois, quando eu estava terminando minha engenharia, eu conheci a minha esposa atualmente, veio meu primeiro filho, e aí eu comecei com os empreendimentos. Isso foi nos 2016, nos 2017. Já estava a crise começando muito forte lá na Venezuela. 2017. Sim, lá a crise era assim, desapareciam os produtos, você não tinha comida para comprar, a gasolina desaparecia, você para abastecer o carro tinha que fazer filas de uma semana para abastecer o carro, a energia vai embora. Em que cidade que você estava morando nessa época? Eu morava em Carabobo, quando me casei, em San Diego, estado Carabobo. Tá. Mas em toda a Venezuela era a mesma situação crítica da crise. Perfeito, perfeito. E aí, você, como é que faz? Está formando, casou, crise econômica, qual foi o seu próximo passo? O que você fez? Aí, quando eu fiquei grávida do meu primeiro bebê, eu fiquei assim por dentro como com um motor encendido de que eu tinha que fazer um empreendimento grande para ter sucesso, para que meu bebê ficara bom. Só que todo empreendimento que eu fazia, ele ia em falência, porque a crise estava começando no país muito forte. Então, meu primeiro empreendimento foi uma fábrica de blocos. Eu comprei as maquinárias para fazer a fábrica de blocos. A gente fez a primeira produção, eu vendi a produção e quando eu ia comprar a matéria-prima, o cimento, a areia, estava o dobro e aí a gente não conseguia equilibrar o preço de venda com o preço da próxima compra. A inflação no país estava muito descontrolada. Então, aí, depois fiz uma fábrica de sorvetes. Eu fazia caixas de pacotes de sorvete e levava para os mercados atacado. Tá. E isso foi bom por uns meses, até que o açúcar desapareceu. E quando aparecia açúcar no país, era o preço muito elevado. Falência outra vez. Minha segunda falência forte. Olha aí. No país. Então, aí, depois a gente começou outro empreendimento. Lembro que de meu último empreendimento na Venezuela foi uma imobiliária. Olha. Aí por que imobiliária? Foi uma oportunidade de negócio que se apresentou. Umas pessoas que tinham uma franquia, eles tinham comprado uma franquia de Rimax. Você conhece o Rimax? Rimax também está aqui no Brasil, ele está em muitos países. Sim. Então, as pessoas eram donos de uma franquia e eles iam para outro país e estavam traspassando ela. Aí eu comprei ela. Quando eu comprei, a gente descobriu que tinha um contrato da franquia de Rimax que eles não poderiam traspassar. Certo. Então, aí eu já tinha pagado dinheiro. A verdade, eu perdi o dinheiro que paguei. A imobiliária foi em falência porque entrou a pandemia também. Eu não consegui como avançar porque não conseguiram fazer a troca para meu nome. E chegou a pandemia. Tá bom. Então, a gente perdeu muito dinheiro aí, mas eu acho que não foi perda. Porque Deus sempre devolve para você 7 vezes mais do que você perde. Então, na minha cabeça, jamais
passou a trabalhar com imobiliária, passou a trabalhar... Eu ser corretora nunca passou por minha cabeça. E essa experiência, pouca experiência que eu tive lá, aunque a imobiliária não deu certo, quando eu cheguei aqui ao Brasil, eu já sabia que poderia ter uma imobiliária, que poderia trabalhar como corretora, porque já havia tido essa experiência que, aunque foi um fracasso, era para aqui ao Brasil uma oportunidade, não? É curioso, né? Porque se você tá trabalhando, tem uma imobiliária, abre e não consegue, não dá certo, a reação normal seria assim, esse negócio não é para mim. É. Não é isso? É isso. Você ia retrair, né? Mas Só que mais para frente eu vou te contar o porquê não pensei isso mais para frente. Maravilha, vamos lá. Aí 2020, pandemia, qual foi a decisão? O que veio para sua vida? Aí na pandemia chega meu segundo bebê. Olha Fiquei aí. grávida do meu segundo bebê e a coisa já estava muito forte lá, que a gente, lá na Venezuela, as imobiliárias não são como aqui, que você trabalha com produtos de terceiros e também produtos novos da construtora. Ok. Lá não existem as construtoras, não tem produtos novos e também não tem financiamento. As pessoas que compram lá é à vista. À vista. Então, a gente para vender uma casa ou alugar tinha que disponer de um carro, não, para fazer as visitas. E para abastecer o carro, ficávamos uma semana para abastecer o carro de gasolina. Então, a coisa da gasolina foi tão difícil que nossa caminhoneta era de 80 quilos. Ficávamos uma semana para abastecer e quando chegávamos falavam, não, só 40 litros. 40 litros. Então, era de 80 e só podíamos... Entendi. O tanque era de 80 litros e você só conseguia abastecer 40. E precisava do carro para trabalhar. Sim. Então, aí a gente estava como frustrado, não? Aí, não, já a coisa no que não está dando certo, estou grávida, outro bebê, a gente quer ir embora. Já vamos para outro país, para que meu bebê nasça em outro país e ter outras oportunidades. E se a gente fica bom em outro país, depois trazemos a toda a família, levamos toda a família para lá. Perfeito. E se não dá certo, voltamos. Aí... Tá certo. E vieram para o Brasil? Sim, mas não foi uma... Foi opção? Escolheu, vou para o Brasil. Nunca foi uma escolha, nunca foi uma opção. A gente nunca pensa em Brasil pelo idioma. A gente fica mais fácil ir para um país onde falam espanhol. Perfeito. Então, aí eu tinha a opção de ir para Chile, que tinha lá umas primas, sobrinhas. Só que os venezuelanos, para entrar na Chile, pedem uma visa. Sim. E a visa é demorada. Sim. E eu não queria aguardar muito, porque eu já tinha 6, 7 meses de gravidez. Quanto tempo leva para tirar o visto para entrar no Chile? Uns 6 meses, 8 meses, mais ou menos. E você queria ter o bebê fora do país? Eu queria ter meu bebê já fora do país. Perfeitamente. Então, aí, eu queria Chile, mas não consegui. Depois pensei na opção de Argentina, que tenho um primo lá. E aí, eu pesquisando como chegar à Argentina, o único jeito era pegar um avião de Boa Vista para a Argentina. Então, nossa, tenho que ir para Boa Vista, de lá pegar o avião para a Argentina. Ok. Quando eu pesquiso, a fronteira estava fechada. A fronteira da Venezuela para o Brasil estava fechada. Aí a gente tuvo... Isso era 2021 já, não 2020. Isso foi 2021. Ah, tá. Não, 2020, perdão. Por causa da pandemia. 2020, tá. isso foi 2020. 2020, isso. Isso. Então, aí no mês de dezembro, novembro de 2020, eu cheguei aqui em dezembro. Novembro de 2020, eu pesquisando os voos de Boa Vista para cá, olhei em uma jornal que estava fechada a fronteira. Perfeito. Então, eu queria saber como fazia, não? Para cruzar os caminhos, como fala aqui? Os caminhos que não são legais. Alternativos. Isso, os caminhos alternativos. Descobri uma conversação na casa de meu avô que tinha um primo aqui em Brasil. Um primo que eu tinha anos que eu não falava com ele. Perfeito. A gente se criou junto de criança, mas a gente cresceu e eu mais nunca falei com ele. Perfeito. Falando com outro primo, ele me falou, não, o Elvis está lá no Brasil. Eu, nossa, passa para mim o contato dele, para ver se ele sabe como vou tomar esses caminhos alternativos, porque preciso chegar à Argentina. Quando eu ligo para o Elvis, meu primo, el primo é Chelita, minha família me chama de nome Chelita, meu apelido de família. Tá. De fato, quando eu entrei no corretagem, esse foi meu primeiro apelido, Chelita. Eu fiquei como um ano Chelita. como Chelita, sim. Aí depois troquei para Venezuela. Mas minha família, meu nome é Chelita. Desde então é Chelita para a família. Desde isso. Aí quando eu ligo para meu primo, prima, como está? Eu estou aqui em Brasil, que vai fazer você para a Argentina se lá a inflação está começando como na Venezuela? Nesse momento, estava outro presidente na Argentina e a inflação estava começando um pouco forte. O primo tinha visão, hein? Então, meu primo me fala, prima, vem para cá, para o Brasil, que eu vou te receber
e vou te ajudar a seu esposo para arrumar um trabalho, enquanto vocês se independizam, eu vou te receber. E aqui, a parte de saúde pública é boa, para seu filho não vai faltar nada. Então, aí, eu ia, por exemplo, hoje era terça, quarta-feira, e eu ia sair de viagem na quinta, o dia seguinte, e estava já pesquisando tudo. E a gente trocou de ideia do destino, porque a gente ia para a Argentina, trocamos para o Brasil de um dia para outro. Assim, tá bom. Eu falei com meu esposo, meu primo está falando para chegar ao Brasil, que ele lá nos vai receber. Ele fala que lá a criança, quando nasce, vai nascer brasileiro, e ele depois passa a nacionalidade para nós, eu pesquisei tudo. Falei com meu esposo, beleza, bora ao Brasil. E seu filho nasceu brasileiro? Nasceu. Olha aí. Eu cheguei aqui com 8 meses de gravidez. Mas aí começa a história forte, não? A história triste, porque todo migrante passa por um processo quando chega a um país desconhecido. Aí, Tudo diferente, né? É Comida, isso. língua. É outra língua, tudo é muito diferente. Aí, quando a gente toma a decisão de sair, meu pai estava um pouquinho doente, mas ele estava bem. Aí eu me despido de meu pai, eu falo com ele que eu vou para o Brasil até meu filho e que quando eu possa, vou voltar por eles ou eles vêm para me visitar. Perfeitamente. Despedi de meu pai, tudo bem. Aí a gente passou 15 dias de travessias para chegar ao São Paulo. Desde o momento que eu saí da minha casa para chegar a São Paulo, foram 15 dias. Nesses 15 dias, eu fiquei incomunicada, porque quando eu entro no Brasil, eu não tinha chip daqui do Brasil. Perfeito. E eu fiquei sem falar com minha família durante vários dias. Só quando pegava um Wi-Fi que conseguia, pelo WhatsApp, contato. Aí, quando a gente vai atravessar os caminhos alternativos, a gente entra no Brasil de um jeito ilegal. Então, as pessoas falavam para mim que se a Polícia Federal olhasse que eu estou entrando assim, me ia deportar outra vez para a Venezuela. Então, a gente ficava com medo. Aí, quando chegamos a Pacaraima, que é a primeira parte que a gente toca ao Brasil, a gente ficou em uma montanha com outro grupo de pessoas escondidos na montanha, aguardando que fosse de madrugada para poder cruzar a montanha enquanto a Polícia Federal estivesse dormindo. Então, nesse momento, você tem que contratar uma guia. Ele chama lá trocheiro. É uma pessoa que cruza a trocha. É como o coiote que faz México e Estados exatamente. Unidos. É uma pessoa que faz a travessia. Exatamente. Tá. Só que essa pessoa, tem também pessoas que não são boas. Tem pessoas que roubam vocês. Sim. Tem pessoas que levam para outro lugar errado. Ou tem pessoas também que... eu escutava muitas coisas. Eu até escutei que roubavam crianças, que roubavam mulheres grávidas, coisas assim. Então, eu como estava grávida, eu ficava com um medo muito forte. Aí, eu lembro que nessa montanha, aí a gente tinha que contratar, não, a pessoa com quem ia a fazer a guia, a travessia. A travessia. E tinha muitos moços lá falando. Você perguntava seu orçamento com cada um deles e eu não sabia com quem ia fechar. Com quem confiar para cruzar então, a fronteira. Isso. Então, eu lembro que eu parei nessa montanha, estava com meu esposo e meu filho. Ele tinha 4 anos, 3 anos e meio, meu outro filho. Agora tem 8 já. Tá. E eu orei, e eu falei com Deus, guia para mim, dá para mim a pessoa certa, dá-me uma sinal com quem eu tenho que falar, se você que está na frente de mim. E aí, eu, de repente, olhei o moço se me acercou, aproximou, eu falei com ele, eu senti confiança, senti ele quem vai fazer tudo. Sim. Aí eu fechei com ele deu um orçamento para nós. Nesse momento que eu estou fechando com ele, se aproxima uma senhora com 2 filhas. E ela me fala, eu quero estar com vocês, porque como você está grávida e tem outro filho, eu tenho medo das outras pessoas, eu quero estar perto, posso pegar a mesma pessoa que o mesmo guia? E eu falei, sim, beleza, a gente combinou tudo junto com essa senhora. E aí, como é que foi esse cruzamento da fronteira? Nesse momento, eu já tinha minha pessoa. Aí o moço falou para nós, vamos ficar nesta montanha até que seja de madrugada, que os polícias federais estão dormindo, e aí vamos chegar a Pacaraima. Tá bom. Aí em Pacaraima, vamos ficar em uma casinha. Quando a gente cruzou e chegou, a gente estava em uma casa de sim, não é de bloco, é de lata, assim, sabe? Um container. Não. Como se chama? Um barraquinho? Como se chama as coisas que colocam no teto? Zinco. Isso. Zinco. É uma coisa de zinco. E terra no chão, não tinha cerâmica, nada. Um casebre com uma telha de zinco. Isso, exatamente.
E eu fiquei muito surpresa, porque outro grupo de pessoas, a gente estava aí nessa casinha, todo mundo escondido aí, aguardando a hora para sair. E eu fiquei surpresa que outras pessoas de outro grupo estavam ao lado, mas não tinham casinha. Sabe onde estava? É. Num buraco na terra. Eu fiquei, meu Deus. E fizeram um buraco na terra, colocavam aí todas as pessoas e uma tela acima para cobrir elas, para que a Polícia Federal não olhara. E eu fiquei, meu Deus, como eu ia estar aí grávida nesse buraco na terra? Graças a Deus peguei este outro menino que pelo menos tem. Era uma casinha simples, mas tinha um telhadinho. Pelo menos, Tá certo, exatamente. tá certo. Então aí a gente aguardou o horário e saiu. Na caminhada, para a gente chegar ao ponto onde ia Aham. pegar outro carro que ia levar Pra caralho. para Boa Vista. A Boa Vista. Aí eram 3 horas andando. 3 horas. Primeiro Peraí. uma... Você fez uma caminhada grávida de 8 meses, 3 sim, horas? eu fiz. Uau! Aí, desde Pacaraima, a gente cruzou uma montanha. Nessa montanha, a gente tinha que andar com cuidado porque tinha um barranco que você podia cair lá. Sim. Nesse caminho, o coyote, Sim, o guia. o guia, tinha outro amigo, outra pessoa que estava com ele, que era como um secundário. Um parceiro. Isso, um parceiro. Esse parceiro se me aproximou e começou a fazer-me perguntas. Quantos meses você tem de gravidez? Me perguntou. E eu falei, vou para 8. E estava assim como com um pouquinho de medo. Depois me perguntou, e é menino ou menino? E eu, é menino. E depois comecei eu a invadir um medo dentro de mim. Nossa, ele me vai sequestrar, vai me roubar para vender minha criança, porque me perguntou se é menino, quanto tempo tenho. Então, eu fico com muito medo que eu me aproximei como com um cohete. E quantas pessoas estavam no grupo? Estávamos 20 pessoas, mais 20 ou menos. pessoas. Como 20 pessoas com a mesma guia. Tá. Aí eu me fiquei com muito medo que eu me adiantei. Eu fui muito adiante do grupo, sozinha, eu sozinha. Uhum. Aí, quando eu cheguei num lugar que estava outra pessoa aguardando, Sim. fiquei aí aguardando e depois chegou o guia. Nossa, a grávida chegou primeiro que todas as novas pessoas, que não sei o que, porque pelo medo que eu tinha, sabe? Apertou o passo que estava com medo. Exatamente. Aí depois passamos por um bosque onde havia muitas árvores e você não conseguia olhar porque era de noite, de madrugada. Tá. E a gente queria acender as linternas do celular, mas não podíamos podia. porque olhavam desde longe nas linternas. Perfeito. Aí, como pudimos, cruzamos essa montanha e chegamos a uma avenida. Aí na avenida eram como 2 horas mais andando. E na metade dessa avenida eu comecei com uns dores fortes. Uns dores fortes que eu achava que ia perder meu bebê. Eu me sentei no meio da avenida, acima de um bolso, uma mala que eu tinha. E eu sentei e eu falei com minha esposa e a amiga que estava com os outros, que eu não consigo, eu tenho aqui um dor forte que eu não vou sentar aqui, vou descansar. Se passa a Polícia Federal, nos vai olhar e nos vai deportar, não sei o que mais. Eu não podia, eu estava ali. Tá com dores? Estava com dor, estava Tinha ali. que parar e descansar, tá certo. Aí descansei, acho que 30 minutos, 20, 30 minutos, até que consegui levantar e continuar até que cheguei ao lugar. Chegamos no Boa Vista, graças a Deus. E aí a gente ficava com medo, olhamos a Polícia Federal, nossa, não vão deportar. Mas tudo deu certo. Tá certo. Nesse momento, a gente de Boa Vista para Manaus, pegamos um ônibus. A gente não conseguia pegar voo, porque estávamos sem documento. Sim. Pegamos um ônibus de Boa Vista para Manaus, 2 dias no ônibus. E de Manaus, pegamos um barco até Porto Belo. Tá. Nesse barco ficamos 5 dias e meio, quase 6 dias. Só que quando chegamos no Manaus, a gente tinha que aguardar 2 dias para aguardar que saísse o barco. E não tínhamos onde ficar. E a amiga que eu conheci na montanha morava em Manaus. E ela nos recebeu na sua casa. Olha como as coisas de Deus são certas. Então, aí ela nos deu hospedagem na sua casa. A gente conseguiu ficar na sua casa 2 dias, mientras saiu o barco. Tá. E foi uma das primeiras anjos que Deus colocou no meu caminho depois dessa oração que eu fiz na montanha. Pode falar o nome dela? Ela é Adriana. As filhas, não lembro, mas ela Você tem contato ainda com ela agora? Sim, tenho. Manda um beijo pra ela. Saudações para você. Saludo, amiga. Graças por receber-me em tu casa. Tá certo. Ela recebeu na casa dela e aí ficou os 2 dias e aí foi pro barco. Sim. E aí, quantos dias no barco? Quase 6 dias. A gente chegou 24 de dezembro no barco. Olha aí, vai passar o Natal no barco. Ficamos, recebemos aí o Natal no barco.
Chegamos 24 de dezembro muito de noite e a gente falou com as pessoas se podíamos ficar no barco dormindo para sair o dia seguinte cedo. Perfeito. Aí, o dia seguinte, pegamos um ônibus de Portobelo até São Paulo. Foram quase 3 dias nesse ônibus, porque o caminho estava muito com barro, muito feio. Só uma dúvida. Para quem ia para Argentina, de repente decidiu vir para São Paulo. Por que São Paulo? Porque aqui estava meu primo, com el que eu falei, que ele falou, estou aqui no Brasil, vem para cá, eu vou te E ele estava receber. morando em São Ele Paulo? estava aqui morando em São Paulo, em Arujá, que é onde eu moro agora. Entendi. E aí veio para São Paulo 3 dias, chegando aqui. Aqui, quando eu chego aqui em São Paulo, recém cheguei na casa do meu primo, tudo bem. A gente aqui, tudo estranho, sabe? Tudo muito diferente. A cidade imensa. A gente... Primeiro que você sente muito dor pelas coisas que deixa, não? A gente lá estava cômodo, a gente tinha lá sua casa, sua caminhoneta, seus televisores, cama, todas as coisas, todas as comodidades. Então aqui você chega com 3 roupinhas na mala e não tem mais nada, não tem lá todas as suas coisas, mas toda a sua família, toda a sua gente. Então você ficou fica... tudo para trás. Exatamente, você tem tudo para trás, uma vida nova, tudo de novo. Você não entende nada do que falam. Eu lembro que eu veia no barco, e eu sempre falo isso, que eu escutava muito, obrigado, obrigado, e minha esposa e eu, que isso, obrigado? Todo mundo fala obrigado, o que significará isso de obrigado? Aí depois a gente descobriu, não, que significa graça, para nós graças, gratitud, graças. E eu lembro que eu queria saber quando chegava em São Paulo. Moça, quando chegamos em São Paulo? Moça, sexta-feira. E eu, nossa, quando é isso? Muito bom. Todos os dias da semana são diferentes. Tudo Sim. mais a gente depois vai aprendendo. Perfeito. Nunca supe no barco quando ia chegar. Eu guardei, porque não sabia quando era sexta-feira. Muito bom. Perfeito. Chegou a São Paulo, casa do primo. Cheguei na casa do meu primo. E aí, vamos trabalhar onde? Como é que vai ser a história? Aí eu cheguei, eu já tinha 8 meses e pouco de gravidez e eu tinha já que começar a me colocar em controle para saber com que médico ia a ter meu bebê. Perfeito. Essa era a minha prioridade. Mas tinha meu outro bebê de 3 anos e meio nesse momento, que essa era a minha prioridade. Meu bebê que ia vir e meu outro bebê. E meu esposo estava procurando um trabalho com meu primo o mais rápido possível. Perfeitamente. E nesse processo, a gente chegou, eu tinha 15 dias de ter chegado e falando com minha família, eu descobri que meu pai estava hospitalizado, que ficou doente. Nossa. Eles não tinham me falado para minha gravidade do assunto, porque eu estava grávida, e para não me preocupar que eu estava longe e não tinha nada que fazer. Não teria como voltar rapidamente. Exatamente. Mas a fronteira fechada, tudo mais. Aí, quando eu chego, tinha 1 mês de ter chegado, eu cheguei 27 de dezembro, cheguei em São Paulo. Tá bom. E o 2 de fevereiro do seguinte ano, não? Eu cheguei em 2020, 2 de fevereiro de 2021. 1 mês e meio depois. Exato. Aí morreu meu pai. Olha. Morreu meu pai, lá na Venezuela. Então, nesse momento, aí eu senti um desespero, mas vontade de sair correndo para a Venezuela, de voltar, mas não conseguia. A gente estava sem documento, não podíamos pegar um avião, não podia. A gente tinha que... Eu fiquei 3 dias chorando, tratando de superar meu luto, mas não conseguia porque o bebê deixou de se mexer na barriga. Eu chorei tanto nesses 3 dias que o bebê ficou de se mexer e eu fiquei preocupada que meu bebê tinha morto. Aí eu tinha que controlar meu luto, controlar minha dor para que não afetasse meu bebê. Perfeito. Foi um processo muito forte que a gente passou nesse momento. Foram dias fortes, porque... Com certeza. Porque lá na Venezuela, a gente era muito unido. Sim. A gente se reunia todos os domingos na casa de meu pai. E era muito unida com meu pai, minhas irmãs. E eu não estava aí nesse momento. Não estava para me despedir de meu pai. Perfeito. Para apoiar minhas irmãs, apoiar minha mãe. Tá certo. Foi difícil mesmo. E eu vou te perguntar, como foi, então, daí para frente, depois dessa tristeza toda, a força para continuar e fazer, a alegria de ter nascido... É um menino ou menina o segundo filho? Menino, tenho 2 meninos. 2 meninos. E aí veio a alegria do nascimento do filho. É isso, um brasileiro. Chegou meu brasileiro para me mudar a vida. Muito bom, muito bom. E me fala, após o nascimento do filho, você foi procurar um trabalho? Como é que foi isso? O primeiro ano, eu não trabalhei
Só estudei muitos cursos gratuitos no Sebrae Tá. e estudei a língua, e por isso eu falo português perfeito. Muito bom. Não, resolveu se dedicar. Não entendi. Resolveu se dedicar Sim, ao país onde isso. estava. Além disso, que eu estava de luto e amamantando meu bebê. Então, o primeiro ano eu não dediquei muito no trabalho. Só meu Perfeito. bebê e aprender, estudar muito. O marido já estava trabalhando, Isso. Aí meu marido conseguiu um trabalho. morando na casa do primo. Não, a gente ficou no meu primo 1 mês e meio. Tá bom. Aí a gente arrumou o trabalho do meu esposo Aham. e a gente independizou, alugamos outra casa, que é onde ainda estamos morando. Ah, perfeitamente. Que bairro? Eu moro em Arujá, em Jordanópolis. Ah, perfeito, Arujá. E vamos lá, esse primeiro ano com o filho, depois disso, como é que foi? Depois disso, como eu já tinha essa mentalidade de empreender, Sim, de crescer, desde os 5 anos você já é empreendedora, né? eu sabia que o processo que eu estava passando era uma coisa temporal. Perfeito. Sempre soube que passei muitas dificuldades, porque Claro. a gente chega com 3 roupinhas na mala. A gente Sim. durou dias Claro. dormindo em um colchão no chão. Eu não tinha geladeira, não tinha fogão. Eu saía todos os dias comprar comida do dia, porque eu não tinha geladeira para guardar. Perfeito. E foram dias difíceis, mas dentro de mim eu sabia que isso era um processo temporal. Eu sabia que isso era, que pronto ia passar e a gente ia crescer. Perfeito. Eu ficava estudando empreendimentos para fazer aqui em Brasil. Eu descobri que podia fazer uma fábrica de fraldas, uma fábrica de sacolas, fábrica de não sei o que. Eu pesquisava melhores empreendimentos do Brasil para investir e coisas assim. Eu pesquisava, traduzia, porque eu ainda não entendia bem a língua, eu traduzia tudo e começava a estudar. Eu comecei a vender minha caminhonete e minha casa lá, e enquanto elas vendiam, eu estava guardando, recebi o dinheiro e estava pesquisando o que fazer quando isso acontecesse. Entendi. Ou seja, você de fralda, qual outro? Fralda, Sacola, eu sacolas. estava pesquisando tudo. Aí abriu um negócio. E nunca passou por minha cabeça imobiliária. Depois vamos para lá, porque na experiência Aí... que eu tive lá, eu nunca passou por minha cabeça de imobiliária nada, nem Sim. nada. Nesse momento eu nunca pesquisei nada sobre isso. Perfeito, perfeito. Aí depois, a gente tinha falado com meu esposo de que ele ia estar nesse trabalho só um ano, mientras conseguíamos vender algumas coisas lá e começávamos a empreender em alguma coisa. Negócio, perfeito. Negócio. Perfeito. Então, aí nesse momento, eu pesquisando coisas por Facebook, olhei um negócio que me chamou a atenção. Minha Casa Minha Vida. Eu, nossa, nesse momento era Casa Verde Amarela. Casa Verde Amarela. Eu olhei a coisa, que é isso? Nossa, que bom, aqui dão esse financiamento. Será que isso também é para estrangeiro ou é só para brasileiro? Tá. Comecei a pesquisar. Nesse momento, eu entrei no anúncio de Facebook e o corretor que me atendeu era um Ander, o palhaço, sabe? Sei. Ele esteve aqui ontem, acho. Sim, não? o caraquinha. O caraquinha, ele foi meu primeiro corretor que me atendeu e me deu todas essas informações. Ele não me entendia a mim, porque eu falava mais enrolado que agora. Ele não me entendia nada, mas eu entendia ele. Certo. Ele explicou para mim tudo o negócio de Casa Verde Amarela, subsídio pelo governo, a documentação que era grátis. Ele explicou tudo. Eu, nossa, que bom, mas ainda não era o momento. Tá. Eu estava sem trabalho e minha esposa estava em uma empresa que ganhava R$1.600. Perfeito. Nesses 1.600, a gente pagava aluguel, o serviço e ficava para a metade do mercado. Perfeito. Aí eu tinha que arrumar a outra metade e mandava a minha irmã da Venezuela para poder a gente estar tranquilo. Então, aí, recebi todas as informações de Anders, guardei seu número, mas sabia que não era meu momento. E eu falei com ele que mais para frente a gente conversava. E ficou seu contato no meu WhatsApp, salvo. Certo. E eu sempre começava a olhar seus estados de WhatsApp. E começava a olhar o trabalho tão lindo que ele fazia, entregando caixinhas de bombones para as crianças, o trabalho comunitário que ele faz na rua. Certo. E essa coisa eu gostava tanto que eu falava com minha esposa, nossa, ele inspira para mim confiança. Se inspira para mim confiança. Algum momento, quando eu possa ajudar ele, eu vou fazer. Alguma ajuda com ele no trabalho comunitário. Certo. Falei com meu esposo. Aí a gente depois entrou em um desespero, porque já as contas estavam como crescendo. Acumulando as contas. Já tínhamos algumas facturas sem pagar nas lojas 100, de uma liquidificador, ventilador, coisa que eu precisava. E o salário de meu esposo não dava basta. O valor era muito baixo. Exatamente. Nesse momento, eu olhei no status do WhatsApp de Wander, uma publicidade. Se estão contratando corretores de imóveis, não sei o que mais, o anúncio que estão contratando corretores de imóveis.
E eu, nossa, a gente trabalhou como imobiliária lá, a gente estava tão desesperada, além da experiência tão ruim que você Sim, falou, sim. eu jamais hubiese querido trabalhar como imobiliária e como corretagem, mas no momento era tão o desespero que eu queria qualquer trabalho para ajudar meu esposo. E nesse momento eu escrevo para o Wander, oh, eu tenho interesse. Eu já tinha alguma experiência lá na Sim. Venezuela, trabalhamos lá como corretora, e eu quero saber como é essa vaga de trabalho. A gente agendou Ah, Uma, uma visita, não, uma reunião. uma reunião Aham. com o gerente, que é meu gerente agora, que é Sérgio, Saulo aqui, Saulo. Saulo. E aí a gente falou com Saulo, a Saulo olhava a gente, ele não entendia nada do que a gente falava, mas ele falou, tá bom, vamos dar-te a oportunidade, só que precisa sacar o creche. Eu não tinha dinheiro para o creche, aí eu arrumei um cartão de crédito e consegui pagar para fazer meus estudos de creche, o meu e de minha esposa. Certo. E eu fui com tudo, sabe? Eu falei aí, o Saulo falou para mim, vai vir um lançamento muito bom perto do Guarulhos, como a gente mora em Arujá. Ele falou, Próximo. vamos focar muito nesse empreendimento que foi Novo Mundo. Nesse momento, eu não conseguia ir todas as reuniões que ele fazia com os corretores, nem conseguia cumprir plantão, porque tinha meu bebê pequeno. Claro. Então, eu falei com meu esposo, sai do trabalho. Que aí, quando você sai, aí chega um acordo com o trabalho e você vai pegar um dinheiro e vai pegar um seguro-desemprego. Com esse dinheiro, a gente vai sair todas as contas e as dívidas que temos. E com o Certo. seguro-desemprego, vamos ter 6 meses tranquilos para a gente começar a vender no corretagem. Foi uma decisão difícil? Foi, porque a gente tinha que soltar algo seguro e a gente tinha que pagar aluguel, tínhamos 2 crianças, contas para pagar, e é uma decisão que não todo mundo tem essa coragem de decidir. Sim, é corajoso. É muito Pede corajoso. demissão, vamos. Aí meu esposo perguntava sempre para mim, seguro? Sim, vamos, sai, vamos focar aqui completo, vamos focar de lleno aqui no corretagem. A gente não sabia que ia dar certo, eu não sabia, eu só queria ir para frente, vamos fazer. Ou seja, recém-chegada no país, 2 filhos pequenos, sem trabalho, o marido pede demissão para se juntarem na força para vender porque acreditavam na corretagem. Exatamente. Muito bom. E aí? Aí, a gente não sabia se poderíamos conseguir vender para estrangeiros também, ou era só brasileiros. E por coisas da vida, o Ander atendeu um cliente venezuelano. E eu, nossa, que bom. Então, eu também posso procurar meus amigos venezuelanos. Comecei a vender para meus amigos. E aí, eu melhorei meu português, também vendo para brasileiros. E, graças a Deus, até hoje em dia, he tido um posicionamento com meus clientes que eles mesmos me ajudam a buscar indicações. E a gente, graças a Deus, está tendo sucesso nas vendas, estamos tendo uma reputação, um posicionamento muito forte. E você começou vendendo para os venezuelanos que estavam aqui e hoje você vende para todo mundo? Oh, eu vendo para todo mundo. Eu tenho clientes de todas as nacionalidades. Brasileiros também, tenho muitos clientes brasileiros. Perfeitamente. Foi a primeira experiência positiva com imobiliário, porque a outra não foi muito... Mas era o que eu te falei, que muitas vezes as coisas acontecem e não dão certo e você se pergunta, nossa, Deus, o que fiz eu de errado para que isso não dera certo? E aí depois Deus te recompensa. Isso aconteceu porque eu tinha um propósito que você naquele momento não sabia. Eu, por minha cabeça, não tivesse prestado atenção nessa vaga de corretagem se eu não tivesse tido essa experiência lá. Eu já tinha um conhecimento, vamos fazer. Perfeito. E me diga uma coisa, voltou à Venezuela? Ainda não consegui voltar, mas quero visitar a minha família, sim. Perfeitamente. Mas de voltar a morar, por enquanto não. Aí eu já estou aqui, já fiz minha vida aqui. E aí, já conseguiu pagar os cartões, comprou as coisas, mobiliou a casa, como é que foi? Graças a Deus, a gente já vai para o terceiro apartamento da Plano e Plano, graças a Deus. Já a gente tem um carro, já conseguimos comprar nosso carro 0 quilômetros aqui. Já comprou 2 apartamentos, está indo para o terceiro, já comprou carro, quer dizer, o sucesso está vindo com esse trabalho. Deus, E qual que é o segredo desse sucesso todo? Além de crer, apostar e reconhecer que Deus pôs uma luz no seu caminho, o que a Venezuela faz todas as manhãs para ter sucesso? É muito trabalho, não é? É muito trabalho. E como é que é essa rotina? O que você faz? Aí, eu acho que o segredo do sucesso é você ter uma direção de que você quer e um propósito, sabe? Não é só vender por vender, vender porque eu quero dinheiro. Você precisa ter um propósito. Então, meu propósito
não é vender o apartamento. Meu propósito é ajudar a essa pessoa a sair do aluguel, conquistar sua casa com os melhores benefícios que eu possa conseguir para ela. Aí, quando eu faço minhas postagens, minhas divulgações, eu nunca vou postar um apartamento, porque eu não vendo apartamento, eu vendo minha especialidade como correspondiente que tramita financiamientos bancários, como especialista em aprovação de financiamentos, como especialista na minha área, mas eu não vendo apartamento, eu vendo minha especialidade em te ajudar. Entendi. E você acha que essa sua experiência de que você começou lá de baixo, sem nada, e viu a necessidade de ter uma casa, você acha que isso te ajuda? Ajuda muito. Aí todo mundo sonha com ter algo próprio, com sair do aluguel, com crescer, criar patrimônio familiar. Então, é importante que todo ser humano tenha aspirações grandes, porque as pessoas que não têm aspirações ficam onde estão, nunca vão a crescer, nunca vão a alcançar, nunca vão a conquistar, porque estão tranquilos, estão conformes. Aí, mientras você mais aspirações tenhas e tenha uma estratégia para alcançar ela, não é só sonhar. Eu sonho, mas não faço nada. Tem que sonhar, tem que aspirar, mas ter uma estratégia e ir detrás dela para poder conquistar. Perfeitamente. Perfeitamente. Venezuela, a gente está caminhando para o fim e nessa hora, com essa história toda de superação que você nos contou, a câmera é sua para você mandar recados, beijos, abraços, agradecimento, para que todo mundo que vai assistir seu podcast e conhecer a sua história, a câmera é sua, fique à vontade. Oi, obrigada por me escutar, pela invitação. Aí, eu passei por muitos fracassos, passei por muitas coisas que perdi, comecei de novo. Então, não é um impedimento para você ter sucesso se você não tem nada agora. Aí você pode começar de novo e alcançar tudo o que você quiser. E lembrar que cada fracasso não é o fim, é só começo para você refazer e conquistar tudo o que você queira conquistar. Tá certo. Me fala uma coisa, Venezuela, depois de 4 anos, se arrependeu de não ter ido para a Argentina? Não. Eu acho que Deus já tinha um propósito para mim. Tá. Deus, eu poderia ter outros planos, poderia querer outras coisas, mas Deus já tinha um propósito. E desde que eu cheguei aqui ao Brasil, que fiz essa oração nessa montanha, eu lembro de um Salmo 32 que fala que Deus fala que eu te guiarei, eu te ensinarei o caminho e te levarei onde eu quero que você vá. Tá. Aí eu lembro muito essa oração que eu fiz e eu me deixei, que ele me deu a direção e colocou todas as pessoas certas para mim no começo. E que eu conhecer a Wander, ao Dr. Carequinha, que eu conhecer a Saulo, não foi uma coisa assim por acaso, eles já estavam nos planos de Deus, porque Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Perfeito. Então, eu acho que isso já estava nos planos de Deus, Deus já tinha um propósito comigo e eu vou continuar fazendo sua vontade em mim. Ok. Mais algum recado para alguém? Você quer mandar mais alguma coisa? Não, quero só agradecer a todas essas pessoas que me ajudaram quando eu cheguei. Eu tenho uma amiga, ela se chama Jéssica, que ela me acompanhava nas primeiras consultas do meu bebê, porque eu saía da consulta chorando, que eu não entendia o doutor, e ela me acompanhava, me ajudou para meu bebê conseguir roupinha, fralda, um berço. Eu tenho muita gratidão por ela, Jéssica, e sua mãe, a senhora Glória. A dona da casa, que eu aluguei, me ajudou muito também. Ela comprou uma geladeira e um fogão novo para sua casa e deu os velhos para mim naquele momento, me ajudou muito. Perfeitamente. E ajudar as pessoas agora, hoje em dia, a Saulo, meu gerente, sua esposa, o Dr. Anders. Muito gratidão para eles, para Plano e Vendas, pelas oportunidades, para Plano e Plano. E para você, pelo convite a estar aqui. Nós que agradecemos. Bom, gente, esse foi mais um podcast. Mais do que nunca, o podcast existe justamente para histórias como essa, de superação, de motivação, de quem consegue tirar da tristeza e dos testes da vida a força para continuar lutando, a força para continuar reconstruindo e construindo e superando tudo que é obstáculo, superando as montanhas da vida e atravessando esses obstáculos. Se você gostou de histórias como essa, dá um like, compartilha, curte. Esse canal é feito para você, para histórias como essa que nos motivam. Valeu, até a próxima.